Então vamos lá. Seu caráter se reflete na sua oração. Deus ouve quem você é antes de ouvir você. O fariseu e o publicano. Jesus Cristo, eu vou ler para os irmãos aqui o que Jesus falou, para os irmãos compreenderem a história e o que é que significa essa frase que eu estou falando para os irmãos. Às vezes, a gente pode falar uma frase e para algumas pessoas podem ficar um pouco complicado de entender, mas a gente vai procurar sempre estar explicando de uma forma que até uma criança possa entender, né? O fariseu e o publicano. Caráter. Na parábola de Jesus, que está lá em Lucas, se os irmãos quiserem anotar, está lá em Lucas capítulo 18, versículo 9 até o 14. Então, Lucas 18, 9. E versículo 9. Lucas capítulo 18, versículo 9. Enquanto os irmãos encontram, eu vou lendo. Lucas capítulo 18, versículo 9. O fariseu se considera justo e despreza os outros, enquanto o publicano reconhece o seu pecado e busca misericórdia de Deus. Eu vou ler esse trecho porque ele é interessante encontrar aqui em Lucas, para que a gente possa compreender a essência dessa palavra aqui. Lucas, achei bem em cima, capítulo 18, versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. Irmãos, fariseus eram conhecedores da lei antiga de Moisés. No nosso popular, falando nosso linguajar, um fariseu era uma pessoa estudada na Bíblia, que deveria entender a palavra e seguir ela da forma que ela ensina. E o publicano era uma pessoa que já era considerado uma pessoa errada, uma pessoa cheia de pecados, para os fariseus e algumas outras pessoas, alguns judeus, né? A maioria dos judeus, na realidade, se não todos, mas eu vou colocar aqui como a maioria. Então nós estamos aqui diante de 2 figuras, o fariseu e o publicano. O fariseu, aquele que dizia assim: eu tenho a palavra, eu sei a Bíblia, eu tenho ela no meu coração, eu tenho ela na minha mente, eu sei explicar, eu sei falar e eu vivo ela. Isso só na cabeça dele. O publicano, quem é o tipo de pessoa do publicano? É aquele que diz assim: eu sou publicano, um pecador, eu ando um pouco afastado dos religiosos, porque para eles eu não sou um servo de Deus, né? Um servo de Deus. Então eu vou ficar aqui na minha, tipo isso, para os irmãos entenderem. E Jesus cita esse exemplo para ficar bem fácil de compreender. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, eu vou tentar imitar o fariseu aqui. Ele diz: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Olha o julgamento que ele faz na oração dele. Isso acontecia. Aí hoje não acontece. Muita gente faz a oração de fariseu. Não precisa dizer essas palavras não, mas o coração está cheio de orgulho. Aí ele diz: não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ou seja, o publicano era colocado como roubador, também injusto e talvez adúltero. Aí agora Jesus, aí ele continua dizendo: jejum, está ganhando o galardão dele, jejum 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Então esse é o religioso, é aquele que diz assim: eu sou crente, minha função é tal, sou pastor, bispo, apóstolo, presbítero, né? E ele se enche, né?
A gente pensa que não, nas igrejas está cheio de gente assim. Fica todo cheio e condenando o restante do mundo. Condenando. Condena um porque usa isso, porque fala aquilo, porque fez aquilo. Aí vem o publicano. O publicano, porém, estando em pé, de longe, ó, ele já afastado, tentando se esconder, para ninguém nem ouvir a oração dele, não queria nem que ninguém ouvisse, senão Deus. Nem ainda queria levantar os olhos ao céu, vergonha, mas batia no peito dizendo, aquela batida que diz assim, não sou ninguém. Como quem quisesse apanhar, dizesse, eu não valo nada. Ele dizendo, ó Deus, oração humilde, tem misericórdia de mim, pecador. Essa é a oração do cristão. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, quem? O fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. São palavras de Jesus Cristo aqui. Aquele que ele diz, eu sou. Eu já falei uma vez uma mensagem sobre essa palavra, né? Eu sou. A palavra eu sou é a palavra que Deus manda Moisés dizer a Faraó sobre ele. Ele é, Deus é. Claro que há algumas controvérsias sobre o original dessa palavra eu sou, mas nós sabemos que Deus ele é tudo. Então ele é o eu sou. Tudo ele é. Então, eu vou ler agora o trecho que diz assim, ó. O fariseu se considera justo e despreza os outros. Essa é a interpretação. Enquanto o publicano reconhece o seu pecado e busca a misericórdia de Deus. Aí a frase que eu falei parece que é o contrário. Ele diz assim, ó, seu caráter se reflete na sua oração. Deus ouve quem você é antes de ouvir você. O publicano já estava dizendo, eu sou pecador. Jesus sabia, Deus sabia que ele era pecador. Ele estava sendo sincero. O que é que Deus vê na vida deste homem? A sinceridade dele. Apesar do arrependimento, apesar dos desejos ou dos pecados dele, mas Deus via o desejo dele de mudança de vida, o interesse dele em ser diferente. E Jesus diz, a oração deste foi ouvida, e este saiu justificado. Olha só o que Jesus diz, ele saiu sem pecado daquela oração. Irmãos, o fariseu entrou, aliás, não posso nem dizer que ele ficou na presença ou entrou na presença de Deus. Por quê? Porque aqui não teve diferença. Não teve diferença na vida dele. Por quê? Ele se inflou, se encheu e disse, eu não sou como esses aí não. E você pensa que ele não pensava assim? Ele pensava que era desse jeito mesmo. Na cabeça dele, ele era uma pessoa perfeita. Pelo que Jesus Cristo falou, ele não teve a presença de Deus na vida dele. Pelo menos pela essa oração aí. Não teve, não tem. Porque pelo jeito que Jesus falou, o que se exalta será Humilhado. Ele se colocou, irmãos, como sendo perfeitos, esquecendo que Jesus Cristo, que todo ser humano é pecador, que todo ser humano errou. Ele seguia a lei de Moisés, o próprio Moisés nem entrou na terra prometida, o que a gente viu na leitura, na lição anterior. O próprio Moisés nem entrou na terra prometida, por quê? Porque cometeu um erro, um erro diante de Deus, e não entrou na terra prometida. Aí vem a oração do fariseu, o fariseu ora de pé, exaltando as suas próprias obras, enquanto o publicano de longe nem ousa levantar os olhos e clama por misericórdia. Jesus ensina que o publicano foi justificado antes de Deus por causa de sua humildade e arrependimento, enquanto o fariseu, por sua arrogância, não foi ouvido. Deus ouve o coração humilde e arrependido, não as palavras de autoexaltação.
Olha só, Deus ele ouve você. Por que eu quis trazer essa palavra? Ó, só concluindo, esses exemplos mostram que o caráter de uma pessoa é fundamental em sua comunicação com Deus. Davi, Ana, Daniel, o publicano, mostraram cada um a sua maneira, que Deus valoriza um coração sincero, humilde e fiel. Ele ouve quem somos em nosso íntimo antes de ouvir nossas palavras. As orações que refletem um caráter alinhado com a vontade de Deus, são aquelas que ele mais aprecia e responde. Nós aprendemos na lição anterior que quem nós somos, a pessoa que nós somos, como nós agimos no nosso dia a dia, se nós resmungamos, se nós reclamamos ou se nós fazemos o bem, essas coisas chegam a Deus como oração. Foi o que nós aprendemos. Chegam até Deus como oração. E aqui nesse trecho do fariseu e publicano, nós podemos perceber que Deus ele olha a nossa vida. Toda vez que nós nos ajoelhamos para orar, antes daquilo, Deus já está vendo a nossa vida. E Ele já está ouvindo a nossa vida antes de ouvir a nossa oração. Se eu chego para Deus e peço algo, ou agradeço por algo, intercedo a Deus por alguma coisa, antes de Deus responder, Ele vai passar pelo filtro da nossa vida. E ver como é o nosso comportamento. E ver como são as nossas atitudes. Como está o nosso coração. Qual é o arrependimento que nós temos diante dele? Se nós realmente estamos de coração arrependido diante dele. Ele vai ver isso antes de tudo. É isso que Deus ele quer ver. Antes de você orar, sempre lembre, Deus ele quer ver primeiro o seu coração. Ele vai olhar para trás e ver a sua atitude. Ele vai olhar qual tipo de oração você está fazendo, se é somente uma oração passageira, se é uma oração com arrogância, se é uma oração com orgulho, se você está desprezando os outros enquanto está orando. Deus ele olha para isso. Às vezes, irmão, você não falou nada, mas Deus ouviu a sua vida. Por isso que às vezes você apenas chora e de repente Deus responde. Por quê? Porque as lágrimas já foram oração diante de Deus. O desespero, às vezes você até reclama diante de Deus, mas por algo que você está passando, uma expressão de oração de desespero, de socorro, pedido de socorro, você às vezes não fala nada por nada. E Deus ele ouve como uma oração tão perfeita, uma oração tão perfeita. Às vezes você ora, a pessoa ora, pede a Deus algo, fala para Deus algo, e nada acontece. Por quê? Porque o seu coração não está puro diante de Deus. Não está justo diante de Deus. A sinceridade, irmãos, você olha para uma criança, a criança, ela fala com Deus ela fala com qualquer pessoa com sinceridade, ela fala a verdade que ela está sentindo. É tanto que você pega uma criança bem pequenininha, nova, e você pergunta alguma coisa, às vezes você nem pergunta, ela já chega e diz que fez uma coisa errada. Ela já chega e diz diretamente. E quando ela diz algo, pergunta algo, pede algo a você, ela pede com simplicidade. Jesus Cristo disse em uma parte que se você não for como uma criança, se nós não formos como uma criança, nós não temos como agradar a Deus. Por que como uma criança, irmãos? Porque uma criança, irmãos, ela é simples na sua palavra, na sua conversa. Se você quiser aprender a orar, fica ali conversando com uma criança de 5, 6 anos. Pergunte algumas coisas a ela e ela vai lhe responder. Da forma que ela responder, é a forma mais sincera que existe no mundo, é a forma que ela vai lhe responder. Aí minha filha fica aí, mas o papai do céu fica assim. Vovó, eu vou mais tu? Eu não. Às vezes ela quer, deixa a vovó
Papai do céu. Quando ela tiver na idade de participar da escolinha, já pode trazer, que é bom que ela já se engaja né, já se engaja na Bíblia, na palavra, né? Então, irmãos, nós temos que ser assim como uma criança. Quando nós nos chegarmos a Deus, a única coisa que Deus quer ver de você não é palavra bonita, não é a oração bem feita, não é a formulação de palavras perfeitas. A única coisa que Deus quer ver de você é a sinceridade do seu coração. A sinceridade, o quanto você é sincero para Ele. É a única coisa que Ele quer ver, é a única coisa que Ele quer ouvir, e é a única coisa que Deus quer sentir de você. É a sua sinceridade. Deus, Ele vai te ouvir, irmão. Eu digo isso sempre: não se ajoelhe para orar se você não vai sentir nada, se você não está sendo sincero para Deus, se você não está abrindo o seu coração. Orar por orar, orar por religiosidade, irmãos. Nós nos pegamos quantas vezes dizendo assim: estou obrigado a fazer isso. Você às vezes fica com raiva porque é obrigado a orar quando vai dormir. Me diz se alguém aqui às vezes não já sentiu isso no coração. Vou dormir, mas não tem que orar, rapaz. Você está com raiva porque tem que orar, né? Você está com raiva porque tem que orar. É muito melhor você deitar sem orar. Não que eu estou dizendo que seja o correto. O correto é você sinceramente agradecer a Deus pelo dia que você passou. Mas é muito melhor você orar, você deitar sem orar, às vezes até dizendo assim: Deus, te agradeço pelo dia, dormiu, do que você se ajoelhar e aquilo, nem você sentiu nada. Imagina Deus que está te ouvindo, que está te ouvindo entre aspas, porque Ele não está nem aí para a tua oração. O coração não falou nada. Irmãos, é muito melhor você dizer assim: ó, muito obrigado, Senhor, pelo dia que passou. Muito obrigado. E se deitou e dormiu, do que você orar. Você pede misericórdia porque você já se sente culpado por estar orando bem pouquinho. Não é para ser assim. Isso é religiosidade. Religiosidade. Não tem problema nenhum você só chegar diante irmão, você está falando heresia. Parece heresia. Você sabe por que parece heresia? Porque enfiaram na nossa cabeça que isso é heresia. A gente se sente pecador só em estar falando muitas vezes isso. Você se ajoelha, você está ali, você sentou na cama e disse assim: Deus, eu te agradeço pelo dia que passou. Foi bom. Dormiu. Agora, eu estou dizendo para você que sua conversa vai ser curta com Deus? Aí é entre você e Ele. Se você não sente vontade de falar mais um pouquinho com Deus, você está com pouca amizade com Ele. Você está entendendo? Não vou dizer que você tem que orar muito, orar pouco. Parece até que eu estou sendo contrário àquilo que eu estou ensinando. Mas não é. Eu estou falando, sabe o quê? Imagina você está um exemplo. Facinho. De repente você foi ali numa cidade, num lugarzinho, num comércio ou algum lugar que seja, sentou num banco, esperou numa fila, e de repente você conheceu uma pessoa. Quando você conhece alguém pela primeira vez, em um lugar como esse, geralmente a conversa é curta. Pode ser que a conversa seja longa, mas com o passar do tempo, você às vezes chega para essa pessoa, você faz amizade, descobre onde é que ela descobre onde você mora e se torna uma amizade. Tem dia que você fala com ela 1 minuto, 30 segundos. Tem dia que ela entra na sua casa, ou você entra na casa dela, e você conversa 20 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, né? E o tempo passa e você não vê. Mas para a gente ver, precisa primeiramente orar, ler, porque eu sou diferente, é assim. Eu leio primeiro. É como eu estou falando aqui, o que importa é você fazer de coração. Deus, Ele quer ver o teu sentimento. O que Deus quer ver é o teu sentimento. É o que Ele quer ver. Então você faz amizade com uma pessoa, então você tem hora que fala muito, tem hora que fala pouco com ela. Você está em casa, seu cônjuge, seus filhos, né? Tem dia que você fala bem pouquinho, tem dia que você fala muito, tem hora que você fala.
Entendeu? É assim. Então, com Deus, irmãos, não é diferente. Nós temos que entender que com Deus não é diferente. Se for diferente, fica difícil da gente viver, porque a gente vive forçado. Deus, ele criou a gente, a imagem e semelhança da gente não foi só na fisionomia, não. Foi nos nossos sentimentos também. Entendeu? A nossa forma de viver, né? A nossa forma de viver, o nosso caráter, reflete o que vem do céu, o que vem de Deus. Agora, eu sempre falo aqui, para a gente tomar cuidado com essa religiosidade que faz a gente mais passar o tempo todo se acusando do que servindo a Deus de coração. Nós somos treinados para ouvir doutrina, e essas doutrinas ficar o dia todo acusando a vida da gente. Jesus Cristo, ele pregava uma palavra de amor. Não estou dizendo que a gente vai cometer, a Bíblia fala o que é pecado e o que não é pecado. Mas viver uma vida de acusação, de doutrina, e dizer assim, onde é na Bíblia? Me diga qual é o tamanho da oração do Pai Nosso? Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Você não é 2 minutos de oração. Não é 2 minutos. Quanto tempo, olha, vamos lá. Quanto tempo Jesus orou quando estava na cruz? Quando ele disse assim, Senhor, meu Deus, por que me desamparaste? Olha, acabou a oração. Depois ele diz, começa outra oração e diz, em tuas mãos entrego meu espírito. Acabou a oração. Acabou a oração. Perdoe, eles não sabem o que fazem. Oração curta. Você entendeu? São orações curtas. Me diga se você viu, diga agora para mim, para me saber. Se você viu na Bíblia alguma coisa dizendo quanto tempo de oração você deve orar, se é 10 minutos, se é 1 hora, e se a oração de 5 minutos está de pecado. Outra coisa que eu vou perguntar, onde é que diz na Bíblia que orar de pé, de joelho, sentado, deitado é pecado? Não tem nenhum lugar na Bíblia. E muitas vezes você você vai dormir e se você não se ajoelhar, você se sente um pecador. Porque ele pergunta, o que adianta eu me ajoelhar e meu coração ficar exaltado? Então me diga na Bíblia onde é que tem escrito. Irmão, o que não tem na Bíblia não é para a gente ficar com medo, não. Viver uma vida de medo por conta de doutrinas. Não que eu vou dizer que isso é lei, regra, mas eu vi um trecho do The Chosen, por exemplo, aquele seriado de Jesus, onde ele passou o dia todo curando pessoas. Quando ele chegou, ele estava muito cansado, ele se deitou, deitado ele agradeceu pelo dia, agradeceu a Deus ali. Aquilo ali é a Bíblia? Não, mas faz a gente refletir. Aí eu olho e digo assim, ele pecou porque ele orou de joelho, orou deitado. Irmão, vai ter quem diga isso. E nós temos a tendência de pensar que nós estamos pecando por deitado você falar com Deus. Eu estou sendo irreverente. Eu estou sendo irreverente. É a mesma coisa, irmão. Olha como nós criamos doutrina. Olha uma doutrina que é criada e a gente segue como se fosse uma doutrina. Irmãos, vamos ficar de pé em reverência à palavra. E por que quando eu leio toda vez não é você ficar de pé, não? Eu li a Bíblia, eu li nesse instante a Bíblia algumas vezes. Eu li nesse instante, por que vocês não ficaram de pé? Virou uma doutrina. Virou uma doutrina. Mas é uma coisa tão automática. A primeira palavra assim, todo mundo. Não. Aí todo mundo fica sentado já olha. Tá errado. Ixi, isso ali deve estar bem pecou hoje. Bem pecou hoje. Irmão, dentro da igreja está cheio de fariseu. Práticas farisaicas. Está cheio de práticas de fariseu dentro da igreja. Né? O que não está na Bíblia, não está na Bíblia, irmãozinho. O que não está, não está. Se eu vou pregar, vou ler a leitura oficial, como é costume, todo mundo fica de pé. Mas não significa que é porque você está tendo reverência à Bíblia naquele momento, não. Senão, nas outras vezes que eu estou lendo, quando eu vou pregar, ninguém se levanta.
Eu estou sendo irreverente? Uma pessoa que recebeu a oportunidade para uma saudação está sendo irreverente? Religiosidade. Acusações. Viu? São acusações. A reverência da palavra é atenção. Reverência é o coração. A reverência é o coração. É o ouvir. É o ouvir, irmãos. Você falou sobre. Vamos lá entender. Você ora, assim, então você ora todo dia deitado? Você é um preguiçoso. Às vezes a gente fala as coisas, tem que entender. Parece que eu estou sendo contrário àquilo que eu estou falando, mas não é. Isso aqui tudo é cada caso a caso. É o seu pensamento, é o seu entendimento, é o seu relacionamento com o Espírito Santo. Se o cara, ele não se ajoelha diante de Deus, agora vamos lá, a questão de reverência entra nesse sentido. Como? Por isso que eu disse, cada caso é um caso. Eu posso, mas não faço. Se eu toda vez, o irmão Léo pregou que posso orar deitado. Falei nada disso não. Que você deve, toda vez você vai orar deitado, tá? Toda vez que cai dormiu, cara. Senhor, obrigado. Tchau. Dormiu. Não, agora você tá ali, e você toda vez se deita, ou você não tem a reverência de se ajoelhar diante de Deus. Se ajoelhar é o modo mais prático de mostrar a reverência diante de Deus. Isso não é doutrina, isso a gente sabe que isso é uma forma de se prostrar diante de Deus. Se prostrar. Aí vem. Não confunda as coisas. Estou dizendo que isso não é doutrina. É o seu coração que vai dizer se você está sendo reverente ou irreverente diante de Deus. É o seu coração que vai dizer. Se o cara vai dormir e ele todo dia ele não sente aquele prazer de se ajoelhar, se prostrar diante do Senhor, irmãos, agora você está sendo contrário, irmão. Você voltou para a religiosidade. Não. Me diga como é que as pessoas se humilhavam diante de Deus no Antigo Testamento. Ia para a cinza, se ajoelhava, encostava a cara no pó e jogava terra sobre si e vestia os panos de saco. Reverência. Ele se humilhou diante de Deus. A Bíblia fala várias vezes: se humilhai-vos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, né? Vários trechos da Bíblia falam sobre este assunto. Irmão, e agora, irmão, você confundiu minha cabeça, eu fico de pé ou eu fico eu estou em pecado se eu não me ajoelhar? Irmão, dá para entender facilmente. Se você está de pé, você pode orar. Se você está deitado, você pode orar. Se você está sentado, você pode orar. Você vai dormir, se você orou deitado, não tem problema nenhum. Se você orou de joelho, não tem problema nenhum. Agora, entre você e Deus, você sabe se você está sendo reverente ou irreverente. Você sabe. Não adianta, tem gente que pode querer dizer assim, querer dizer que eu estou sendo contraditório. Mas você e Deus sabe. Você e Deus sabe. Você falou no exemplo que Jesus deu agora há pouco, que depende muito como está meu corpo. Depende. Durante o dia, da batalha do dia, como vai estar meu corpo. É o corpo e o coração. No caso, ele deixou o exemplo do meu corpo, né? Ele deitou e orou. Né? Porque tem dia que o seu trabalho é um pouco cansativo. O cansaço. Você fica muito exausto. O cansaço. E aí, Jesus já tinha passado o dia curando, orando, andando de uma cidade para outra, né? E na hora do dia estava muito exausto. Ele agradeceu dormir. É muito melhor. Você chegou muito cansado. Você se deitou. Agora, não fique se acusando, não. É isso que eu estou dizendo. Tem um limite das coisas. E você tem que ir conhecendo. Na hora que você se acusar, deixe de lado isso. Manda essa acusação embora. Eu digo assim: Senhor, obrigado por esse dia. E fique feliz e durma. Agora, é como eu estou dizendo para os irmãos. É pessoal. Isso é muito pessoal, isso aqui. Entendeu? Muito pessoal. É a mesma coisa que você tira uma brincadeira com uma pessoa. Você chega para uma pessoa, eu vou citar um exemplo.
eu conheço alguém famoso, eu costumo pensar assim. E essa pessoa, ela tem um nome fulano de tal, né? Fulano de tal. Vou citar o nome de uma pessoa que é cristã, né? Conhecida na mídia. Você conhece o Tiago Brunel, por exemplo. Você sabe que ele é uma pessoa famosa. Ele mesmo acho que citou um exemplo, um livro que eu li dele. Citou um exemplo sobre isso. Você tem uma amizade, você conhece essa pessoa. Diante dos outros, quando você está com essa pessoa sozinho, você tem uma forma de se comunicar com ela. Você é amigo dela, diz assim, e aí, Tiaguinho, tem o quê? Ou algum apelido, alguma coisa assim, que você tem aquele costume. Você tem um apelido que você chama ele. Mas de repente você encontrou ele num determinado ambiente. No caso, ele às vezes ele cita um exemplo de que tinha uma pessoa amiga dele, um amigo dele, que quando encontrava ele no aeroporto, falava de qualquer jeito com ele, sendo que ele estava na frente das outras pessoas. E ele tem um perfil profissional a zelar. Aí você chega para essa pessoa e trata ela de qualquer jeito, você está dando bandeira para outras pessoas destratarem ela também daquele jeito. Principalmente no mundo que nós vivemos hoje, que qualquer coisinha, as pessoas muda a história. Qualquer coisinha se torna algo ruim. Uma coisa boa se torna algo ruim. Uma coisa simples, às vezes, se torna algo ruim. Quando eu chego para ele, diante dos outros, o certo é eu dizer o nome dele, como é conhecido na mídia. O correto, por exemplo, né? Citar o nome dele como ele é conhecido na mídia. Por quê? Uma reverência. Estou citando isso como reverência. Você mesmo. Agora, vamos lá. Alguém pode até criticar e dizer assim, mas isso é besteira. Agora vamos para nós mesmos. Para nós mesmos. Você imagina, você tem um amigo, você tira brincadeira com ele, mas você está diante de uma reunião, você vai para uma entrevista de emprego, você vai para uma palestra, aqueles caras chegam para você e tratam você do mesmo jeito, taca a mão na sua cabeça, às vezes brincadeira, né? Não ia aceitar, né? Então, irmãos, isso se chama reverência. Então, entre você e Deus também é a mesma coisa. Olha Moisés tinha maior intimidade com Deus. Mas quando Deus disse toca na rocha, ele bateu na rocha. Tratou Deus como um qualquer. Ele foi irreverente naquele momento. Ele não teve reverência a Deus, respeito a Deus, naquele momento quando ele fez aquilo. Entendeu? Então, irmãos, é tentar entender o que é ser reverente e o que não ser. Olha só como as coisas parecem. O fariseu, ele parecia estar sendo reverente a Deus, mas no seu coração ele estava zombando de Deus, achando que Deus é moleque. O publicano já tentou ser o máximo possível. Deus, eu sou tão pecador, tentando se esconder, estou tão pecador, fiquei afastado de todo mundo aqui, tentando se esconder. E você sabe, você entende, você conhece quando você está sendo reverente a Deus ou não. Você está entendendo? Então isso é reverência. Então, irmão, na oração, ou até a oração a pessoa pode dizer assim, fique de pé em reverência a Deus na oração. Se você ficar sentado, você está sendo irreverente. Não. Então o cara que é deficiente físico, ele não tem que ficar em pé, não. Né? O cara que é paralítico não pode deitar no leito, ele vai reverenciar a Deus porque ele vai reverenciar, então ele vai ser irreverente, ele ali está pecando. Aí ficou mais fácil, né, de entender? Ficou mais fácil de entender. É costume, irmão, de falar. Eu não falo isso. Questão de reverência à palavra. É costume. Por isso que há a vantagem desse estudo bíblico. Essa parte que eu falei aqui sobre fique em pé em reverência à palavra de Deus, não é a primeira vez que eu falo, não. Eu já falei no início aqui também, eu já falei sobre isso. No início do trabalho aqui, eu já falei sobre isso. Né? Questão de reverência. E isso é uma coisa que se chama religiosidade, irmão. Na igreja está cheia e a gente fica tentando trazer mais ainda religiosidade para dentro da igreja. Irmãos, só tem uma coisa que Deus quer de você: é um coração sincero. É um coração de uma criança. É o que Deus quer de você.
A questão de reverência, você sabe como é. Se você não se sente bem fazendo uma coisa, como o caso do irmão Livaldo, não se sentiu bem, e agora ele se sente bem orando de joelho, é o Espírito Santo que cobrou. É Deus que cobrou dele. Agora, se eu chego e digo assim, é como, por exemplo, uma vez o cara me perguntou, eu vou ser bem direto com os irmãos, que só tem gente que entende essas coisas, gente já que é casal, né? Vamos dizer assim, é fácil de entender. Uma vez um cara me perguntou, ele me perguntou sobre a questão, não sei se foi quando ele tivesse um relacionamento com a esposa dele, se ele ia subir se Jesus voltasse. Se ele ia subir, se Jesus voltasse naquele momento. Irmão, não foi Satanás que deu sexo para o homem, não. Foi o próprio Deus. Que Deus. Irmão, vou ser bem direto para vocês. Quando você termina de almoçar, você agradece a Deus? Agradece, né? Você agradece, né? Aquilo ali foi um prazer da carne ou não foi? Foi da carne. E por que às vezes a pessoa bota o sexo como se fosse outra coisa diferente? Que você não pode ser... Esse não é um assunto que é falado na Bíblia, na igreja muitas vezes, não. Eu estou falando, às vezes, para algumas pessoas pode ser constrangedor. Mas você terminou o seu relacionamento com sua esposa, você pode muito bem levantar a mão para Deus e dizer assim, obrigado, Senhor, por esse privilégio. A Bíblia ela é muito particular com a palavra de Deus, que ela é a palavra de Deus, mas ela te dá muito mais para tu pensar fora daquela palavra ali, para ver o que ela está te dizendo. Não é nem pensar fora, é pensar dentro. Assim, pensar ao redor dela. A sua vida, né? O ciclo dela. Onde uma pessoa vê muitas coisas que eu tenho que ver só a palavra, assim, eu tenho que ver a palavra, eu tenho que entender o que ela está me dizendo. Você tem que juntar a sua vida com a palavra. Isso mesmo. Então, quer dizer, foi Deus que instituiu o relacionamento entre homem e mulher. Ele diz, crescei e multiplicai-vos. Agora, Satanás é que pega tudo que Deus criou e deturpa, criando ali sentimentos pecaminosos para que você sempre fique se acusando. Você sabe por quê? Porque o Satanás vai passar a vida dele todinha se acusando, porque ele já é acusado mesmo. Aí ele faz isso com os outros. Sendo casado, é o que eu estou dizendo. Se torna uma só pessoa. É o que eu estou dizendo para você. Como está o seu coração de Deus? Como você pensa diante de Deus? Você está entendendo? Foi Deus quem deu aquilo. Outra coisa que as pessoas perguntaram, irmão, se Deus vier enquanto eu tiver, se a vida de Jesus Cristo acontecer enquanto eu estiver tomando banho, você acha que Deus não vê por trás da sua roupa o que é que você tem? Quando nós formos para o novo céu e nova terra, vai um corpo glorificado. O pecado, o sentimento de culpa, de pecado entrou quando Adão e Eva pecaram, mas eles tinham o mesmo corpo antes do pecado. Tinham o mesmo corpo, entendeu? Então, irmãos, estou citando isso como exemplo para mostrar para os irmãos o tamanho da religiosidade. Algumas pessoas dizem assim, eu digo para a questão do homem, por exemplo, se eu dormir sem blusa, eu estou pecando. Antigamente tinha muito isso na igreja, eu estou pecando. Você imagina ali em Sobral, irmão, naquela quintura de Sobral, a pessoa dormir numa casa forrada, dormir de roupa, ou até para a mulher ter que dormir todo empacotada. Você está entendendo? Então, irmãos, são coisas que lançam sobre a gente. E o que tem a ver isso com o assunto de oração, irmãos? Tem tudo a ver, irmãos. Porque a sua vida é uma vida de oração. Como eu já falei aqui, a sua vida é uma vida de oração. O que você faz durante toda a sua vida, você está orando sem nem saber diante de Deus. E o que deixa de fazer também, o que você sonega. Sua vida diária. Então, irmãos, eu sempre estou batendo em teclas aqui sobre a questão de religiosidade, porque
Eu defendo isso aqui, ó. Eu defendo a Bíblia. Eu defendo a palavra. O que está dentro dela, o que está escrito nela. Você está dizendo? Não que os homens fiquem ensinando para você, dizendo que é pecado isso, é certo isso, é errado aquilo. Agora, na Bíblia diz o que é pecado e o que não é. Eu vou defender uma prática pecaminosa? Não. Que é a verdade. Na Bíblia diz, ó, quem não entra no reino de Deus? Mentirosos. Esses dias um palestrante aí falou na televisão, falou no programa dele, que separou o reino de Deus da salvação. Ele separou, defendendo que o homossexualismo é um pecado e que você não entra no reino de Deus, mas que você não perde a salvação. Não perde a salvação. Uma coisa é eu respeitar o homossexual, eu sou obrigado a respeitar o meu semelhante, o meu próximo, respeitar ele, a escolha que ele fez, como eu falei outro dia, o nome que ele decidiu ter, eu tenho que respeitar, eu não posso chegar para ele e falar uma coisa que ele não está querendo me ouvir. Eu tenho que respeitar. Se conversar com ele, eu converso. Agora, se ele perguntar alguma coisa baseada no meu entendimento cristão, é outro nível da história. Agora, eu dizer que o reino de Deus, você pode entrar, mas você pode continuar na prática de pecado, na prática do pecado, e você vai ser salvo? Não, porque o reino de Deus é salvação. Aí você diz, não é salvação. Jesus Cristo, antes de morrer na cruz, assim que ele chegou, a primeira mensagem que ele começou a falar foi, é chegado o reino de Deus. E quem é a salvação? Quem é a salvação? A salvação é Jesus Cristo. Se a salvação é Jesus Cristo, não tem como eu separar o reino que ele pregou. Toda a história de Jesus, ele pregou sobre o reino de Deus é semelhante a isso, o reino de Deus é semelhante a isso, o reino de Deus é semelhante a isso. Jesus Cristo pegou o reino, viveu o reino e morreu para levar nós para o reino, através da salvação. O que nos leva ao reino é a salvação. Se você é salvo, você entra no reino. Se você não é salvo, você não entra no reino. Entendeu? Respeito a pessoa que falou isso, respeito quem ela é, os ensinamentos que ela traz, que são, na sua maioria, são grandes ensinamentos e bons e construtivos, mas tem uma coisa que eu não posso concordar, entendeu? Não posso. Porque Paulo ele deixa bem claro para nós, né? O vídeo que é bom, né? O vídeo todo é bom. Aí, a mesma coisa, irmãos, é o que eu estou falando para os irmãos aqui. Dentro da igreja está cheio de religiosidade, ensinamentos que fazem a gente mais ficar preso do que ficar solto. A gente fica mais preso do que solto. Entendeu? Olha só. Inclusive foi dessa mesma pessoa que eu ouvi também algo parecido com isso. Sobre um assunto. Eu não lembro bem o assunto agora não. Irmãos, eu citei o exemplo do fariseu e o publicano, que foram pessoas, que horas são? 10:05. Que foram pessoas que o seu caráter orou para Deus. O seu sentimento orou antes da própria palavra saída, da própria palavra falada. O seu sentimento orou antes. O publicano, o fariseu e o publicano, a vida deles oraram. Irmãos, a nossa vida é uma oração. Como eu falei na semana passada, estou falando agora, a nossa vida é uma oração. Eu vou citar o exemplo agora de Davi. Caráter. Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Apesar de suas falhas e pecados, ele tinha um coração arrependido e buscava constantemente a presença de Deus. Mesmo exemplo do publicano. Mesmo exemplo do publicano. Oração. No Salmo 51, Davi clama a Deus após seu pecado com Batseba. Ele pede perdão e restauração, mostrando humildade e arrependimento genuíno. Suas orações refletem um profundo desejo de estar
em sintonia com Deus. A lição que nós tiramos daqui: Deus ouve a oração de Davi porque ela vem de um coração contrito e arrependido. Um coração contrito e arrependido. A sinceridade e o arrependimento em sua oração mostram seu verdadeiro caráter. Então Davi pecou, mas ele se arrependeu verdadeiramente. Verdadeiramente ele se arrependeu. E o que Deus ouviu? Deus ouviu esse arrependimento. Deus ouviu o arrependimento dele. Outro personagem bíblico que a sua vida era uma oração, Daniel, é um exemplo de integridade e fidelidade. Mesmo em um ambiente hostil da Babilônia, ele permaneceu fiel a Deus e suas leis. Daniel orava 3 vezes ao dia, como era o seu costume. Ou seja, ele tinha uma vida de oração. Suas orações incluíam louvor, confissão e súplica. Como é que ele sabe disso, né? Ele devia ter isso, né? Devia ter isso aqui, claro. Mas ele foi bem além aqui. Refletindo sua dedicação e fé inabalável. Deus ouviu as orações de Daniel e o livrou da cova dos leões. A consistência e a integridade de Daniel em sua vida e oração mostram como seu caráter estava em sintonia com Deus. Seu caráter estava em sintonia com Deus. O que é que Deus escuta? Nosso coração. É esse aqui, a gente bota a mão no peito, né? Diz assim, Deus escuta o nosso coração. Mas é esse coração aqui, ó, né? É o sentimento. É uma parte do cérebro onde mora o sentimento, né? Onde mora o sentimento. É uma passagem pelo sentimento. Então, o que é que Deus escuta? Deus escuta quem você é e como você vive. Então, quando você orar, lembre-se que Deus não está escutando só aquela sua oração, não. Ele está escutando a sua vida. Ele está ouvindo o que você fez, o que você praticou, ou o seu arrependimento quanto àquilo. É isso que Deus ele quer ouvir de você. Se eu for resumir essa mensagem todinha que eu passei para os irmãos, pegando essa frase onde diz, seu caráter se reflete na sua oração, Deus ouve quem você é antes de ouvir você, eu resumo no seguinte: pegue uma criança como exemplo. A forma que ela conversa com você, o que ela fala, a sinceridade que tem no coração dela, daquela maneira é a maneira que Deus quer te ouvir falar com Ele. Aí Deus vai ouvir a sinceridade do teu coração quando você se ajoelhar, ou em pé, ou sentado. Aí Deus vai te ouvir desse jeito. Agora, eu vou falar para os irmãos. Eu falei que você não se culpe, não se acuse, mas existe uma coisa que Deus quer de você: relacionamento. Quanto mais tempo você puder passar em pé orando, de joelho orando, deitado orando, de preferência, é claro que é de joelho. A oração preferencial é a de joelho, porque a de joelho, vou exemplificar, é comprovado cientificamente que muda até você. A sua parte sanguínea muda. A quantidade de sangue que vai para o cérebro muda. E existe uma coisa que acontece enquanto você ora de joelho. Você se ajoelha, símbolo de arrependimento. Você se encurva, símbolo de reconhecimento da grandeza de Deus. Você baixa a cabeça, símbolo de humilhação diante de Deus, que você está dizendo que você não é ninguém diante dele. Claro que você é alguém para ele, mas você está dizendo que ele é maior do que você. Você baixa a cabeça em forma de humilhação diante de Deus. Por isso que orar de joelho é o melhor tipo de oração. Aí volto à parte anterior. Não significando que qualquer outra forma que você estiver orando seja errado, a não ser que você esteja pecando e orando.
aí você já está blasfemando, já é outro nível da história. Amém? Essas palavras muito, meu Deus, o Senhor já falou. Irmãos, olha, a irmã falando é interessante, porque a intenção da gente em que esse conteúdo, esse vídeo que a gente grava, seja transmitido ao vivo, é porque assim como os irmãos estão ouvindo, e isso faz com que os irmãos saiam daqui diferente, que eu mesmo que estou falando, toda vez que a gente traz essa mensagem, procuro melhorar a minha vida também. Nós saímos daqui melhor do que entramos, né? Por isso que é o meu interesse de que o meu pensamento é o seguinte: os irmãos aqui, graças a Deus que os irmãos têm interesse na palavra. Quem está aqui tem interesse na palavra. Aí a minha vontade de que ter mais pessoas é porque eu sei que assim como os irmãos, tem muita gente em casa que às vezes não pode sair de casa, está nos seus afazeres e pode pegar um vídeo desse aqui, botar ao vivo e aprender a palavra em casa. Quantas milhares de pessoas poderiam estar assistindo nesse momento esse estudo ao vivo? Por isso que eu estou pedindo que os irmãos procurem seguidores. Eu não estou pedindo que eu tenha aqui uma multidão de seguidores, não. Eu estou pedindo 50 seguidores para que a gente possa transmitir para outras pessoas, aquelas que querem em casa. A minha irmã botava seguir para minha sobrinha assistir. A pessoa está quem estiver em casa, para que as pessoas que estão em casa, irmãos, possam colocar e mudar suas vidas, porque o meu intuito com a palavra é que as pessoas sejam transformadas por ela. E Deus me deu uma palavra certa para transformação de caráter, mudança de comportamento e melhoria como cristão. Sem a ligação religiosa, mas a ligação espiritual entre o ser humano e Deus. O meu objetivo é esse, por isso que a gente pede mais pessoas para estar seguindo a gente nas redes sociais que a gente lança esses vídeos. Amém? Então, que Deus venha abençoar cada um, né? No início, eu só